Olha, gente, se eu não gravar agora com os recursos que eu tenho, eu acho que é um sinal para eu não gravar mais, porque eu tentei gravar esse vídeo 1 milhão de vezes. Eu quero começar esse vídeo com uma frase que faz todo sentido e que vocês vão entender por que que eu demorei tanto para falar sobre isso. Demorei tanto não, levei meu tempo para falar sobre isso. E a frase é a seguinte: não sangre em piscina de tubarões. Hoje eu quero falar sobre algo que aconteceu comigo recentemente. Foi algo recente, tem 3 semanas, 3, 4 semanas. E isso me abalou muito fisicamente, mentalmente e na minha produtividade. Vocês viram que eu parei de postar vídeo aqui no canal. Eu já tinha alertado lá no Instagram, quem não me segue no Instagram, segue aqui, que eu iria fazer um vídeo um pouco mais longo. Então, se você não gosta de assistir vídeos longos, infelizmente esse aqui não é o seu lugar. Mas, se você tiver paciência, de repente você pode tirar dessa nossa conversa aqui algumas coisas importantes que podem, de repente, ajudar na sua vida, ajudar você que é mãe, que não é mãe, ajudar você que quer ser mãe, principalmente você que quer ser mãe. Então, vem comigo, coloca aqui no acelerador e não esquece, óbvio, eu vou pedir mais uma vez a regra dos 5 no YouTube, né? Curtir, compartilhar, comentar, dar like e se inscrever. Se inscreve se você ainda não é inscrito no canal e vamos lá para nossa conversa. Bom, eu espero que o áudio fique bom. Fiz até um roteirinho aqui, porque eu não quero esquecer nada. É um assunto delicado para mim. É um assunto que eu só venho aqui falar com vocês, porque eu já tô muito melhor, eu já tô cicatrizada. Eu já entendi que é isso mesmo. A vida é feita de momentos felizes e de momentos tristes. E quando você entende isso de verdade, você consegue viver de forma mais em paz consigo mesmo. Tem uma frase do budismo, né? Na verdade, os budistas pregam muito isso. O importante é que o mundo esteja em caos, mas que você interiormente consiga estar em paz. É muito importante que você entenda que o mundo não vai mudar para que você fique bem. Então fique bem, porque lá fora não vai modificar, pelo menos não a curto prazo. Por que eu tô contando tudo isso para vocês? Porque eu não tô aqui porque eu quero sentir pena de mim mesma, não quero que ninguém sinta pena de mim. Mas eu acho que falar sobre isso é falar sobre inteligência emocional, é falar sobre precaução, é falar sobre prevenção, é falar sobre a gente trabalhar o nosso sistema límbico, ou seja, a região do nosso cérebro que nos faz questionar, raciocinar, tomar decisões pautadas no racional. E durante esse processo, se eu tivesse agido de forma mais racional, talvez as coisas tivessem sido diferentes. Mas esse vídeo também não é para lamentar, tá? Esse vídeo é uma partilha, você absorve aquilo que foi importante para você. O que não foi importante para você, não tem problema, você joga fora. Mas esteja aqui, entenda sobre a minha ausência, sobre o que eu passei e se você puder aplicar de alguma forma na sua vida, já aplica, tá bom? Isso, mais uma vez, eu tô trazendo isso agora para vocês porque eu entendo que isso aqui não é divã. Se a gente tem algum problema existencial, emocional, mental, a gente tem que procurar terapia. Se a gente tá precisando de uma ajuda de verdade, a gente tem que procurar pelas pessoas que de verdade nos conhecem, nos amam, sabem o nosso sobrenome completo e não usem a internet para falar dos problemas pessoais de vocês, que tem muita gente má, tem muita gente que não entende o que você está falando, às vezes pega uma pequena fração do que você falou, uma pequena frase e tira de todo um contexto. Mais uma vez, eu só estou falando aqui que a internet é uma piscina de tubarões, porque eu já estou relativamente cicatrizada, emocionalmente mais forte, e é por isso que eu tô aqui. Então, mesmo que as pessoas tiverem alguma crítica, o que eu acho difícil e até desumano, mas se alguém tiver alguma crítica com relação a esse vídeo, não vai me abater tanto, porque eu já estou emocionalmente mais blindada. E a primeira coisa que eu preciso falar para vocês que é o seguinte: muitas vezes a gente se esconde. O telefone do meu marido. Muitas vezes a gente se esconde dentro porque nós somos de uma geração onde as mulheres não podem chorar, as mulheres não podem demonstrar fraqueza. Muitas vezes essa fraqueza nos torna muito vulneráveis, uma presa fácil.
Então, a primeira coisa que eu preciso falar para você nesse vídeo é, se você tem um problema, chore. Chore o quanto você puder chorar. O choro já é cientificamente provado através de estudos de neurociência que o choro libera endorfina, que é o hormônio do relaxamento. Então, muitas vezes você está muito nervosa, muito tensa, muito angustiada, chore. Eu chorei. Eu chorei pelo que aconteceu comigo 3 semanas atrás. Eu chorei, eu precisei chorar. O meu movimento inicial é seja forte. Quando eu recebi o diagnóstico da médica, eu pensei na hora, na frente dela, falei assim, não vou chorar, não vou chorar. E depois, quando eu cheguei em casa, eu fiz, eu preciso chorar. Eu preciso chorar. Eu preciso tirar esse peso, essa carga de cima de mim. E eu chorei. E depois me senti melhor. Consegui raciocinar melhor. Tá? Não tenha medo de chorar. Não esconda o seu choro de si mesma. Isso é muito importante. Não se entupa. A gente teve um aborto espontâneo de um bebê que era esperado. Não era esperado para agora, para esse primeiro semestre. E nesse vídeo eu vou explicar por que não era esperado para agora, esse primeiro semestre. Era esperado para o segundo semestre. E a gente perdeu esse feto com, teoricamente, 10 semanas. Nesse vídeo também eu vou explicar por que teoricamente. Mas eu quero que vocês saibam que essa perda para mim mexeu fisicamente, psicologicamente, emocionalmente comigo. E por isso que eu me ausentei muito aqui do YouTube nessas últimas 3 semanas, 4 semanas. Me ausentei também do Instagram, tinha dias no Instagram quase a semana inteira que eu não aparecia. Porque eu precisava me acolher, eu precisava viver o luto. Então eu paralisei, pausei muitos dos meus projetos, tá? Durante as primeiras semanas que eu descobri que eu estava grávida, eu tive um cansaço tão extremo, que não era só um cansaço físico, era uma vontade. Parecia que eu tinha perdido a noite inteira, parecia que eu tinha ido pra balada, eu não conseguia ficar acordada, eu dormia o dia inteiro. Queria dormir o dia inteiro, né? A gente não dorme porque sendo mãe fica difícil dormir o dia inteiro. Mas era uma vontade louca de dormir o tempo todo. Eu também tive problemas sérios de dores de cabeça insuportáveis. Dores de cabeça que eu nunca senti na minha vida. Nunca tinha sentido tanta dor de cabeça na minha vida. E não sei se vocês sabem, mas as grávidas, mulheres gestantes, elas não podem tomar qualquer remédio, né? O único liberado é o paracetamol. Mas o paracetamol não fazia efeito nenhum em mim. Então eu curtia ali minha dor de cabeça. Curtia minha dor de cabeça. E aí, eu ali já vi, poxa, essa gravidez está sendo bem difícil. Diferente da gravidez de Gael, que foi muito tranquila. A gravidez de Gael foi extremamente tranquila. E aí eu quero trazer um pouquinho como foi a gravidez de Gael. Não só a gravidez, mas a pré-gestação. Quando a gente planejou ter Gael, a gente simplesmente planejou em todos os aspectos. Eu mudei minha alimentação 3 meses antes. Eu fiz exames para ver se tinha algum tipo de metal pesado em mim. Eu mudei meus exercícios físicos 3 meses antes. Eu praticamente, realmente mudei todo o meu estilo de vida em função da gravidez. Fui assistida por alguns excelentes profissionais no Brasil e engravidei de Gael. Foi uma gravidez extremamente saudável, bonita, tranquila. Tive alguns problemas de pressão baixa, porque eu tenho pressão baixa normalmente. E a gestação, o parto foi incrível. Não tem absolutamente nada que eu tenha para falar contra a minha pré-gestação e a minha gestação. E quando eu falei para você que eu queria ter um segundo filho, mas que não estava programando para esse primeiro semestre, simplesmente porque eu gostaria de fazer o mesmo planejamento. 3 meses antes, já tinha começado, na verdade, 3 meses antes de mudar minha alimentação, 3 meses antes de fazer todos os exames clínicos, médicos, 3 meses antes mudar os meus exercícios físicos para preparar melhor meu assoalho pélvico, minha parede abdominal, minha resistência cardiorrespiratória, enfim. Todo o planejamento que eu fiz na minha primeira gestação, eu queria replicar na minha segunda gestação. Mas aconteceu, a gravidez aconteceu, foi muito bem-vinda, nós ficamos muito emocionados, ficamos extremamente felizes quando nós descobrimos que estávamos grávidos. Então, ele tá na minha barriga, é minha hija, Gaia, 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 te amo, meu amor. Estava pensando em como te ter da melhor forma possível, entendeu? Que a gente seja
passe tão boa gravidez como passamos com seu irmãozinho, com Gael. Urgentemente comecei a procurar os médicos para tomar todas as vitaminas, ácido fólico que a gente tem que tomar, etc. Fazer todos os exames, porque eu sabia que eu tinha uma condição médica que poderia dificultar mesmo a minha gestação, eu tinha consciência disso. E aí eu vou, no final, mais no finalzinho, explicar que condição médica é essa. Por que eu não vou falar agora, só para entender? Porque senão você não entende o fio da meada. Fui procurar ajuda médica, eles já me mandaram fazer as análises médicas todas. Eu conversei com a matrona aqui, que é a parteira. A gente tem plano de saúde privado, já fui fazer a ecografia. E aí que eu quero que você preste muita atenção, esse sinal de alerta é muito, muito importante, tá? Muito importante. Por isso que eu falo, usa raciocínio, questiona, pensa, raciocina, questiona, pensa, raciocina, questiona. Quando eu fiz a ecografia, a médica me falou que meu feto estava com 6 semanas, quando na verdade estava com 10 semanas. Ela me disse que eu tinha errado no cálculo do meu ciclo menstrual, mas isso é impossível, gente, porque eu sou chata, eu sou metódica, eu gosto de ordem. Então, eu sempre controlo o meu ciclo menstrual, principalmente porque eu não uso nenhum anticoncepcional. Então, o meu ciclo menstrual é controlado de forma manual há quase 10 anos. Então, eu tinha completa certeza de que eu não tinha errado. O meu feto não tinha 6 semanas, ele tinha 10 semanas. Mas eu não questionei a médica. Eu não sei porquê. Eu não questionei. Quando a gente saiu da consulta, eu tinha falado pra ela, inclusive, que eu tava me sentindo muito fraca, que eu tava me sentindo com muito sono, com muito cansaço, um cansaço muito difícil de controlar, muitas dores de cabeça. Ela me deu um polivitamínico, a gente comprou o polivitamínico. Quando nós saímos da consulta médica, eu comentei com meu marido, tem alguma coisa errada? Porque eu tenho certeza que eu estou grávida há 9, 10 semanas. Mas a gente não questionou. Deixei seguir. Vamos lá trabalhar com as 6 semanas. Compramos o polivitamínico no mesmo dia. No mesmo dia eu comecei a tomar. Meu marido viajou a trabalho, coisa que ele faz com muita frequência. Viajou a trabalho, ele me ligou no mesmo dia. Eu falei, ainda tô cansada, me sinto assim, tô com um pouco de dor de cabeça, etc. E no dia seguinte, eu tava melhor. Eu estava reabilitada. Parecia que a Tati de antes tinha voltado. Comecei a reproduzir de novo, a trabalhar, atender as alunas, toda a energia, não sei o que, nananana. Tava super feliz. E aí que fica o pulo do gato, né? Na verdade, 2 semanas depois dessa consulta, eu fiquei outra pessoa e eu voltei a sentir que alguma coisa estava estranha, porque eu comecei a sentir uma dor no pé da barriga. Isso era 8 horas da noite. Fui, levantei, senti essa dorzinha aguda no pé da barriga, fui tomar banho, fui dormir, porque eu durmo cedo. Na madrugada, eu não acordo nunca durante a madrugada, a menos que for assim, existem as exceções. Mas, via de regra, eu não acordo durante a madrugada. Nessa madrugada eu acordei. E quando eu fui fazer xixi, eu vi que tinha uma membrana meio amarronzada. E aí, eu já tinha lido sobre isso, já tinha lido que durante a gestação isso era normal, me tranquilizei e voltei a dormir. Quando eu acordei novamente, o que foi que aconteceu quando eu acordei novamente? Eu senti como se fosse um fluxo de sangue menstrual, saindo muito forte. Levantei, tomei meu banho, desci, coloquei o café do meu filho para levar ele para a escola. Porque na minha cabeça eu precisava deixar a Gael no lugar seguro, que eu não ia levar a Gael para emergência. Conversei com meu marido e falei, precisamos levar para emergência, porque eu acho que eu tô perdendo o bebê. Pra mim já era um bebê, né? Era uma coisa desse, pra mim já era bebê, né? Um feto. E aí, deixamos meu filho na escola, ele fica na escola boa parte do tempo e fomos pra emergência. Resumindo a história, quando nós fizemos a ecografia na emergência com a obstetra, ela verificou que realmente eu já estava num grau avançado de aborto. Não tinha mais o que fazer. E voltando à história de você questionar, de você duvidar, de você entender o seu corpo, entender o seu ciclo e muitas vezes bater o pé. O meu feto, na verdade, ele não estava de 6 semanas. Ele parou de se desenvolver quando ele tinha completado 6 semanas. Estava dentro de mim, praticamente lutando para sobreviver. Quando a gente testou e ouviu o coraçãozinho dele com 6 semanas, ela falou assim, ó, não dá nem pra ouvir o coração.
porque ele é muito pequenininho. Na verdade, não é que ele era muito pequenininho, ele não estava se desenvolvendo. Então ele parou na 6ª semana e a gente seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Eu me sinto culpada por isso? Não, porque eu sou humana e eu sei que é um conhecimento muito específico que eu não tenho capacidade, informação para ter essa dimensão do que foi aquilo. E a médica não ter identificado isso. De qualquer forma, o corpo ele é muito inteligente, ele é muito sábio, e se essa criança não desenvolveu, a gente precisava verificar o que foi que aconteceu, mas certamente não iria se desenvolver bem, né? Provavelmente não iria ser uma gravidez saudável e um bebê saudável também. De qualquer forma, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: primeira coisa é questione. Eu sabia que a informação que ela me deu de 6 semanas estava incoerente. Com a pessoa que eu sou, eu me conheço, eu sei que eu tenho completo controle de determinados setores da minha vida. E o meu ciclo menstrual é algo que eu tenho realmente controle. Pois sim, no dia seguinte saíram minhas análises, a gente voltou a levar para obstetra as minhas análises e ela verificou que eu estava com o descontrole na tireoide, que é um problema crônico que eu tenho. Eu tenho hipotireoidismo, é um problema crônico, não tão extremo, porque eu preciso verificar anualmente como anda a minha tireoide. É por isso, lembra que eu falei pra você que 3 meses antes eu me preparo, porque eu já sei dessa condição. Então, eu tenho hipotireoidismo e tenho anemia também, que é uma anemia crônica. Eu sempre tive anemia, porque meu fluxo menstrual é muito forte. E aí, o que foi que aconteceu? O hipotireoidismo, ele afeta diretamente a síntese hormonal. Então, se você não tem os hormônios controlados, você não pode... A probabilidade de você ter uma gestação saudável se reduz. E foi isso que aconteceu. Como eu não estava com meus hormônios controlados por conta do meu hipotireoidismo, eu não tive uma gravidez, não teria uma gravidez saudável. E o corpo entendeu isso, tá? Então, primeiro teria que controlar, que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou tomando remédios para controlar o meu hipotireoidismo, fazer com que minha tireoide volte a funcionar normalmente. E também tem um outro problema da anemia, né? A fraqueza. A fraqueza, por conta da anemia, me fez também... Enfim, quando eu tive aborto espontâneo, eu voltei para casa, e aí eu quero abrir um parêntese, porque foi um dos piores dias da minha vida, fisicamente falando. Porque eu escolhi o aborto fisiológico, ela me deu duas outras opções, que era fazer a tal curetagem, né, raspar o útero, e um aborto provocado, né, com oxitocina, enfim. E eu falei, não, eu quero ter o aborto fisiológico. Então foram 3 dias muito difíceis que eu jorrava sangue. Eu estava o tempo todo no banheiro e nisso de jorrar sangue eu tive 2 desmaios, de perder realmente os sentidos. E aí eu trago um parêntese muito impressionante, que eu falo que nosso corpo é a espiritualidade, para quem acredita nisso. Eu desci para beber água na minha cozinha e acordei no meu sofá. Eu não sei como eu acordei no meu sofá, mas eu acordei no meu sofá. Como se algo tivesse me levado para ali. Eu acredito que foi meu cérebro. O meu inconsciente me levou para ali. Mas eu não lembro o percurso do caminho. Eu não lembro do caminho da minha cozinha para o sofá. Eu abri o olho e estava no sofá, tá? Essa foi a primeira crise, o desmaio que eu tive. E depois tive uma mais tarde, que graças a Deus José conseguiu me apoiar. Então foi para mim fisicamente, mentalmente, emocionalmente muito sofrido. O que está acontecendo agora, né? Agora eu estou cuidando da minha tireoide, estou cuidando da minha anemia e estou seguindo em frente, né, gente? Há muito cedo para dizer que se eu quero engravidar de novo, porque eu ainda estou traumatizada pela experiência, né? Mas eu vou me preparar para mim, para a minha saúde, para a família que eu já tenho aqui, para que eu esteja íntegra e saudável. E muito mais importante nesse vídeo que eu quero trazer para vocês é conheça-se, conheça seu corpo, conheça seus limites, conheça como seu corpo trabalha, o seu corpo, não o meu corpo. Nós somos pessoas diferentes, então conheça como o seu corpo trabalha, certo?
porque aí você vai ter mais ferramentas para entender o que acontece numa situação dessa. Eu sabia que tinha alguma coisa errada nesse diagnóstico dessa médica, mas eu não questionei, era por ter colocado na mesa e ter dito, não, tá errado. Não tem 6 semanas, tem 9, 10 semanas. Eu tô segura disso, mas eu não quis questionar. Não quis questionar porque eu tava feliz, tava... Enfim, gente, uma série de coisas. Bom, o que eu preciso deixar também para vocês aqui, mulheres que querem ter filhos, mulheres que querem ter uma vida saudável, tenham seus exames médicos, as análises médicas em dia. Se você quer, deseja engravidar, eu vou deixar até um vídeo aqui embaixo, que é uma entrevista que eu fiz com uma nutricionista que me acompanhou durante a gravidez, a pré-gestação e a gestação de Gael. Inclusive, ela recomenda que você se prepare 3 meses antes, faça seus exames, mude sua alimentação realmente, tome os polivitamínicos, isso também é muito importante, que eu planejei fazer e não deu tempo de fazer, tá? Principalmente pra mim, eu já sei que eu tenho uma condição médica especial, então eu já sabia que eu precisava me preparar antes. Ouça o seu corpo, isso é muito importante. E principalmente, trabalhe a sua inteligência emocional. É realmente imprescindível que você trabalhe a sua inteligência emocional. E por isso, gente, toda essa história, tudo o que eu passei até aqui, me fez querer trazer um conteúdo para vocês, um conteúdo importante. Esse conteúdo vai começar no meu Instagram, tá? Que é o Mover de Mulheres. Tati, o que é o Mover de Mulheres? Já adianto que é uma sigla. E aí, para você descobrir, você tem que ir lá no meu Instagram, que eu vou divulgar nos stories o que é o Mover de Mulheres. É um evento que vai trabalhar inteligência emocional em 5 pilares, que é exatamente os pilares da palavra. Cada letra dessa palavra, é um acróstico, né? Ela significa um tema que a gente precisa trabalhar. E eu quero compartilhar isso com vocês, porque essas características, esses temas me fizeram passar pelo que eu passei, com um pouco mais de resiliência, com um pouco mais de antifragilidade. E eu quero realmente compartilhar isso, porque eu sei o quão é importante que a gente se veja. Não para os outros ou para o mundo exterior, mas a gente precisa internamente estar bem conosco, consigo. Você precisa estar bem consigo mesmo. Isso só acontece através de autoconhecimento. E é por isso que eu quero trazer esse conteúdo para você. Vai lá no Instagram, que eu tô explicando esse evento, que vai começar com lives no Instagram e vai se desdobrar em um workshop aqui no YouTube, um workshop de 5 dias, tá? Gratuitos, não vou vender nada, mas eu entendo que nós precisamos cada vez mais nos conhecer. Precisamos cada vez mais ter inteligência emocional. Precisamos cada vez mais conhecer as capacidades do nosso corpo enquanto mulheres, enquanto indivíduos. Se você não se conhece, você não consegue alcançar o seu máximo potencial. Muitas vezes eu vou trazer isso para amplificar, até sair um pouco da minha área. Muitas vezes você está no seu trabalho e você vê uma pessoa sendo promovida que tem menos competência do que você, mas que deveria ser você. E essa pessoa foi promovida, sabe por quê muitas vezes? Porque talvez essa pessoa se conhece mais do que você conhece a si mesma. Isso significa que ela utiliza do máximo potencial dela para ressaltar as características, a competência, a qualidade, a força de trabalho dela. Talvez você seja muito competente, mas você não sabe exatamente quais são as suas ferramentas de poder pessoal e que vão te levar ao próximo nível. Então eu queria compartilhar esse evento com você. Vai lá no Instagram, Tati Sacramento Oficial, para acompanhar esse processo. E eu sempre falo isso, né, gente? A gente tem... O que eu passei foi um tsunami. E eu sempre falo isso, eu peguei essa frase, não é minha, obviamente, mas eu trago isso pra minha vida. No tsunami, ou a gente se afoga, ou a gente surfa na onda. Eu prefiro sempre surfar na onda. E a partir de tudo isso que eu passei, que eu quero
trazer para vocês esse conteúdo. Por causa de tudo isso que eu passei, que eu quero trazer esse conteúdo para vocês, tá? Para você, Alteza. Vai valer a pena? Você vai gostar. E eu te espero lá no meu Instagram, tá? Sacramento Oficial, para você entender como é que vai funcionar a programação todinha e como é que isso vai se desdobrar aqui no YouTube. Obrigada por me ouvir, eu espero que isso tenha te ajudado de alguma forma e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e vamos voltar aqui com a programação do nosso canal, tá? Vai lá conhecer o Evento Mover. Não se esqueça, se inscreve, compartilha, comenta aqui embaixo se você já passou por uma situação semelhante ou conheceu alguém que passou por uma situação semelhante. Comenta aqui embaixo se você já fez suas análises médicas, que tá fazendo aí, lembra? Orai e vigiai. Orai e vigiai. Faça por você. Mova-se por você. Até mais, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.